de volta aí às nossas reflexões e os nossos estudos acerca do direito civil. Estamos estudando o direito das obrigações, o primeiro livro aí da parte especial, cuidando aí das várias classificações. No encontro passado, conversamos a respeito do critério classificatório que divide as obrigações em civil, natural e moral, ok? As classificações, meus amigos, elas são importantes, por quê? Porque a classificação decorre da lei, por óbvio, dos entendimentos doutrinários, mas decorre da lei e se destina ao quê? Qual é a finalidade dessas várias classificações? Facilitar o estudo, a compreensão desse instituto jurídico ao qual nos debruçamos, o direito das obrigações, ok? Os seus vários institutos, vários princípios, né? As suas várias regras. Agora, todavia, é importante ressaltar que esses diferentes critérios classificatórios, eles se relacionam entre si. Não são critérios classificatórios excludentes, ok? Muito pelo contrário, eles mantêm um relacionamento entre si e por óbvio que nesse sentido então eles convivem harmonicamente, tá? Então em muitos casos, como nós iremos verificar, tratamos então da classificação, repetindo anteriormente, na aula anterior, das obrigações em obrigação civil, natural e moral, e agora nós iremos tratar nesse primeiro instante também de uma classificação, meus amigos, de uma classificação quanto ao conteúdo. Anote aí, classificação das obrigações, né? Classificações das obrigações quanto ao conteúdo, quanto à finalidade, ok? Aparece também, alguns doutrinadores gostam de colocar quanto à finalidade. É por óbvio que nesse critério classificatório, nós iremos encontrar o quê? As obrigações. Vamos lá. As obrigações, elas irão se dividir em obrigação de resultado, obrigação de meio e obrigação de garantia, ok? E obrigação de garantia. Vamos lá fazer aí as nossas anotações para que ficar aí, né, o teu caderno também ficar bacana, ok? Então passaremos aí nesse instante a refletir sobre esses três critérios classificatórios relacionados ao quê? Relacionados ao conteúdo, à finalidade desse vínculo obrigacional, ok? Então vejam, meus amigos, o primeiro deles, tratamos aqui pela nossa sequência, seria a obrigação de resultado. E em que consiste essa obrigação de resultado? Vejam, tanto a obrigação de resultado como a obrigação de e-mail, elas, talvez a principal diferença entre ambas aqui, seria o quê? É um critério vinculativo, ou seja, deste vínculo estabelecido entre as partes, né, que entabularam esta relação jurídica obrigacional. Então, esse critério distintivo entre obrigação de resultado e obrigação de meio, ela está vinculado aí à obtenção de um resultado, se for a um resultado específico, um resultado objetivo, se a pessoa se vinculou a entregar, né, a produção de um determinado resultado objetivo, nós teremos a obrigação de, como o próprio nome já diz, de resultado. Ao passo que a obrigação de meio, nós iremos observar que na obrigação de meio, o que se envolve, né, o vínculo jurídico, o comprometimento das partes se dá em razão do emprego aí de conhecimentos, de técnicas e meio para a obtenção de um resultado, mas não se promete, não se compromete, não se vincula, o devedor, no caso, não se responsabiliza pelo resultado. Tá certo? Vamos olhar isso aí agora de maneira detida. Vejam, se os senhores quiserem colocar aí no caderno, e é interessante que assim eu faça, nas obrigações de resultado, o devedor ele se vincula à produção de um determinado objetivo, como eu acabei de dizer, ok? Então, a exoneração, a cessação, a extinção do vínculo obrigacional, ele irá se dar
Quando? Quando o resultado, quando o objetivo, quando aquela finalidade for atingida. Ok? Não tem nada de complicado aqui, não tem nada de difícil. Ok? Então, a vinculação se dá a partir do atingimento de um resultado. Neste caso, o credor, melhor dizendo, o devedor, ele se exonera da obrigação tendo o quê? Atingido o fim previamente estabelecido e entabulado pelas partes nessa relação jurídica obrigacional. Ok? Tanto é, meus amigos, que eu gostaria que os senhores anotassem aí. Talvez o que mais, um detalhe, um dos mais importantes aqui, é o seguinte: neste caso, o não atingimento, o não cumprimento, o não adimplemento por parte do devedor nesta relação obrigacional de resultado, a presunção da culpa, ok? A presunção da culpa do devedor. Então, presume-se, vamos colocar aí, presume-se a culpa do devedor, pelo inadimplemento, ok? Pelo inadimplemento. Presume-se a culpa do devedor. Por quê? Porque ele se vinculou a atingir aquele objetivo específico. Tá certo? Eu prefiro pecar pelo excesso, pela repetição, mas eu sei que ficamos aí, sim, acredito na repetição no sentido do quê? De gravar, no sentido de nos tranquilizar. Então, vamos adiante. Vejam, qual seria, professor, aquilo que clareia para nós? Qual seria o exemplo? Vamos colocar aqui, X1, primeiro exemplo. O primeiro exemplo que é comentado em vários livros aí, é o exemplo do contrato de transporte. Olha só, um contrato de transporte, vejam, contrato de transporte. O contrato de transporte, o transportador, aquele que se obriga nessa relação obrigacional, ele está obrigado ao quê? A obrigação desse transportador é de entregar a pessoa, no caso do transporte de pessoas, ou a coisa, no local previamente estabelecido, previamente ajustado e de maneira o quê? De modo incólume, ou seja, em perfeitas condições. E é isso que nós encontramos, essa disposição, no artigo 734. Artigo 734. Vejam, meus amigos, neste caso aqui, nem se trata de uma presunção, ok, de culpa. Neste caso do contrato de transporte, é bom que fique assentado isso. Neste caso, a responsabilidade do transportador, ela é objetiva, porque ela já decorre da lei. Ela decorre da lei. Veja o que nos diz o artigo 734. Já até separei aqui para nós. Olha só o 734. O transportador responde, olha só, a responsabilidade decorrente da lei. A lei expressamente estabelece a responsabilidade. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e às suas bagagens. Ok? Então o transportador responde pelos danos causados às pessoas e às suas bagagens. Ok? Essa é a primeira parte do 734. Na sequência vem a regrinha de exceção. Olha só, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Meus amigos, responsabilidade objetiva. Qual é a única possibilidade de se afastar dessa responsabilidade objetiva? Questões, motivos relativos à força maior. Ok? E isso, meus amigos, essa disposição aqui do Código Civil, ela também encontra correspondência em uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 161. Súmula 161 do STF, da Suprema Corte. Porque a súmula 161 irá dizer, e os senhores depois façam essa consulta, de que nesses contratos de transporte é inoperante a cláusula de não indenizar, ok? Porque esta responsabilidade decorre da lei, e neste caso é uma responsabilidade objetiva, tá certo?
Agora vejam, professor, o senhor falou que no caso dessa obrigação de resultado, né, presume-se inclusive a culpa, né, a culpa do devedor, no caso, pelo inadimplemento. Um outro exemplo, e aí sim num caso de presunção de culpa, ou seja, o ônus, né, o dever de provar ficará a cargo de quem? Do devedor, de provar que não adimpliu e por quais razões não adimpliu. Vejam, nós temos aí como exemplo, um segundo exemplo, vou colocar aqui em cima, ó, EX, aqui 2, olha só. O segundo exemplo, então, seria a responsabilidade civil do médico, né? Vamos colocar aqui do cirurgião plástico, né? Neste caso, cirurgião plástico, não de cirurgia plástica reparadora, mas sim no campo da estética, ok? Do mesmo modo que o odontólogo, o dentista também, né? Em tratamentos aí, ortodônticos e, neste caso, voltado para essa questão estética. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já se manifestou a esse respeito. Então vamos anotar aí. Vamos lá, qual foi o exemplo? Cirurgião, né? Cirurgião plástico. E aí a gente vai colocar aqui, tá? Estética, né? Porque existem cirurgias plásticas aí reparadoras. Uma diferençazinha entre uma, né? Daí nós vamos ver à frente aí que poderia se caracterizar aí uma atividade de meio. E no caso também, ó, ortodontia, ok? Porque neste caso específico, esses profissionais, né, nesse caso da área da saúde, eles assumem o compromisso de atingir uma finalidade específica, ok? Assumem esse compromisso de empregar toda a sua habilidade, todo o meio necessário para atingir, né, para que aquele fim específico seja alcançado, ok? Então, o exemplo aqui, ó, do cirurgião plástico e no caso da ortodontia, vamos colocar aqui, ó, STJ, para depois você quiser aprofundar o estudo, o STJ, nós temos aí o RESP, anota o número aí, RESP 1238, não, 1238.746, 746, de onde é esse RESP? Do Mato Grosso do Sul, ok? Então, esses dois exemplos aí. Em contraposição, meus amigos, teremos aí as obrigações de e-mail, essas obrigações de e-mail. E nas obrigações de e-mail, nós teremos o quê? A parte, né, nessa relação jurídica obrigacional, ela se obriga a atingir um resultado? Não. Neste caso, para você que está anotando, esta obrigação, ela se assenta, ela consiste, onde é que ela se encontra? Naquela obrigação em que o devedor se compromete a empregar, como eu já disse, conhecimentos, técnicas, né? Todos os meios para a obtenção de um resultado também, ok? Só que a obtenção desse resultado sem responsabilizar-se por ele, ok? Sem responsabilizar-se por ele. Vejam, é o caso de quem? Também do médico. É o caso do médico, é o caso do advogado. Olha só, dois exemplos aí na nossa área jurídica. Veja, o advogado, no caso, ele desenvolve uma atividade de e-mail. Por quê? É possível prometer, se comprometer, nesse caso aqui não é promessa, mas de criar essa obrigação no sentido, não, eu vou te dar, eu consigo esse resultado. Esta demanda judicial, nós teremos um provimento jurisdicional a nosso favor. É possível dizer isso a um cliente? Por óbvio que não. Por óbvio que não. É aquela máxima que ouvimos aí, né, nos bancos da academia. Vejam, isso é causa-ganha. Quem fala isso é qualquer outra coisa, né? Um mentiroso, né, no linguajar comum, um estelionatário. Advogado não, porque advogado tem responsabilidade, né? E quem tem responsabilidade nesse sentido aqui que eu estou empregando é o quê? É comprometimento com a sua atividade, zelo, caráter, né?
É disso que eu estou dizendo. E neste caso, por saber que a sua atividade é de e-mail, não é uma atividade de resultado, porque não dá para se comprometer, se vincular a atingir especificamente um resultado, a atividade é de e-mail. Ok? Então, médico e advogado desenvolvem atividade de e-mail, pois eles não se obrigam, não é possível se obrigar contratualmente a vencer, no caso advogado, a causa em demanda, ou a prometer a cura, convalescença de um paciente com determinada, me permitam falar de maneira vulgar, com determinada patologia, né, com uma determinada doença. Ok? Eles se obrigam tão somente a quê? A bem defender os interesses do seu cliente, mas sem, no entanto, responsabilizar-se pelo resultado do seu trabalho. Ok? Então, penso também, meus amigos, nesse instante, o exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó, exemplo então de atividade de e-mail. Olha aqui, ó, o exemplo. Vamos manter aqui a cor, né? Ó, em preto. O exemplo aqui então é quem? Os advogados e médicos. Advogados e médicos desenvolvem aí atividade de e-mail. E como dei esse exemplo aqui, né, no caso dos médicos, fazendo aí esse contraponto aí com cirurgião plástico, ok? Médico também, né? Só que nesse caso, cirurgia plástica é estética, né, e não corretiva, ok? Neste caso, aqui, obrigação de resultado, né? Gera-se aquela expectativa para o cliente, no sentido do que, olha, nós vamos, né, empregar os meios aqui para fazer uma cirurgia, para atingir o objetivo em que se busca. E o profissional se compromete a atingir aquele fim, diferentemente da medicina de um modo geral. Ok? Então, meus amigos, com isso nós conseguimos, né, perceber aí que a principal distinção entre essas duas modalidades de obrigação, resultado e meio, parece estar assentada onde? Nos efeitos decorrentes do inadimplemento. No caso da obrigação de resultado, nós teremos o quê? A responsabilidade, né, o inadimplemento, melhor dizendo, presume o quê? A culpa do devedor. Presume, porque o objetivo final, ele é da essência do negócio, da essência do ajuste. Ok? O objetivo, o atingimento do objetivo final. Então, uma vez não atingido, presume-se a culpa do profissional, né, do devedor, presume-se a responsabilidade desse profissional, desse devedor, que somente, como os senhores viram, somente será afastada mediante o quê? A prova de algum fato inevitável, né? Ou seja, capaz de romper o nexo, aquele nexo de causalidade quando estudamos responsabilidade civil, o nexo de causalidade, ou seja, entre a conduta e o prejuízo causado, ok? Se existir aí entre essa conduta e o prejuízo, o dano ali causado, neste caso, a parte devedora, ela tem a presunção de culpa. Então, a ela cabe o quê? O ônus, né? O encargo de provar que, por um exemplo aí, por culpa exclusiva da vítima, né? Tentar justificar aí não ter atingido aquele fim, aquele objetivo proposto, né, entabulado contratualmente. Ok, meus amigos? Já na obrigação de e-mail, como nós conversamos também, já conversamos só retomando, o devedor ele se propõe a desenvolver, né, aquela atividade, empregando aí as suas habilidades para atingir o objetivo. É um objetivo também a ser atingido, um objetivo almejado, mas não de obter um resultado específico. Ok? Não se obtém aí um resultado específico, não se garante o resultado na atividade. Então, o inadimplemento acarreta o quê? Apenas a responsabilidade do profissional se restar demonstrada o quê? Sua negligência, imprudência, imperícia, né? O desleixo no desenvolvimento da atividade do emprego dos meios, ok? E aí, neste caso, há uma inversão do ônus da prova, porque caberá a quem? Caberá ao credor, e não ao devedor.
caberá ao credor aí provar aí essa desídia pelo não atingimento do resultado, tá certo? Então, com isso, meus amigos, se nota aí, no que tange aí essa distribuição de provas, o que? Culpa presumida na obrigação de resultado, ônus de quem? Ônus do devedor. E, no caso da obrigação de meio, esse ônus fica por parte de quem? Por parte do credor, como eu acabei de dizer. É o credor que vai ter, né, o ônus de provar que foi culpa do devedor não atingir aquele resultado pretendido. E no exemplo que dei assim no contrato de transportes, não há necessidade, por quê? Porque neste caso a responsabilidade é objetiva, a responsabilidade civil é objetiva, porque há uma expressa previsão, né? A expressa previsão de lei, a expressa previsão legal. Ok? Meus amigos, só uma observação em relação aqui especificamente ao cirurgião plástico, ok? Ao cirurgião plástico aqui, ó. Vamos fazer essa observação aqui, ó. Meus amigos, como nós tivemos a oportunidade de estudar em outras ocasiões, ok? Em outras aulas, nós sabemos que a obrigação modernamente vista hoje, a obrigação sob uma ótica mais atual, por assim dizer, há um dever, né? Existem deveres que nós estudamos, são deveres anexos, deveres satelitários. Então, hoje vem ganhando força, né? Vem ganhando no Tribunal da Cidadania, no STJ, vem ganhando força o quê? Que é a responsabilidade, né? No caso aqui do cirurgião plástico, olha só, faltando o acento aí. No caso do cirurgião plástico estético, mais uma vez, se leva em consideração também o que? Aqueles deveres anexos que nós estudamos. Né? O cumprimento desses deveres satelitários anexos. Não se leva em conta apenas e tão somente o que? O núcleo obrigacional, mas também os deveres anexos no sentido de se apurar a responsabilidade pelo atingimento ou não do resultado. Ok? Então vejam, neste caso, o que se leva em consideração, falando aí, né, a respeito dessa questão estética, seria se o profissional, ele orientou o seu paciente acerca do que? Das atitudes aí contra-terapêutica, né? Ou seja, o que o paciente não deveria, né? As ações, as condutas, as atitudes que o paciente não deveria adotar para ter uma boa convalescença, ok? Esse dever, né? Anexo do que? De diligência, de orientação, de informação do paciente. Então, se demonstrado que o cirurgião, né, cumpriu todos esses deveres anexos, fica meio que fragilizada essa questão dessa responsabilidade, ainda que ela seja de resultado, ok? Começa a ser mitigada, sabe por quê? Porque o credor também tem responsabilidade no atingimento, ok? E onde é, professor, que eu posso fazer uma pesquisa para aprofundar o tema? Vou deixar também para os senhores aqui, ó, o RESP, né, o recurso especial número 1. Vamos lá, recurso especial número 1.180, olha aí, 1.180, 815, meus amigos, aqui agora é de Minas Gerais, ok, ó, MG de Minas Gerais. Aí vale a pena fazer a consulta na jurisprudência, né? Nós teremos lá bastante informações para poder estudar, verificar qual é o entendimento atual a respeito dessas distinções entre a obrigação de resultado e a obrigação de meio. Tá certo? Então vamos lá, vamos conversar agora para fechar esse assunto acerca da obrigação de garantia. Essa é tranquila, essa aqui é tranquila, porque a obrigação de garantia, o que seria essa obrigação? É aquela que, qual é o objetivo? Objetiva assegurar, né, eliminar, assumir aí os riscos ou as consequências aí pelo inadimplemento, os riscos que pesem aí sobre o credor, ok?
em decorrência de uma atividade. Então eu tenho um terceiro que assume a responsabilidade em mitigar, em assegurar, eliminar aí esses riscos, essas consequências por um possível inadimplemento em razão dessa atividade. Né? O devedor, ele assegura o resultado de certos efeitos nas relações jurídicas com esse terceiro. Eu sei que você já está, né, pensando, quando é que numa relação jurídica entra um terceiro aí, né, para garantir, né, para eliminar, para assegurar os riscos. É isso? Nós temos aí, qual é o exemplo, professor? Olha aqui, o exemplo aqui é contrato de seguro. Olha aí, ó, contrato de seguro é um exemplo. O contrato bancário, outro exemplo. Né? Nós temos aí um terceiro que irá assegurar, né, que o objetivo, ele integra essa relação justamente para quê? Para minimizar. Né? Olha aí, num contrato de seguro, o que nós temos? Nós temos a seguradora, né? A seguradora ou segurador, que se obriga a disponibilizar ao segurado o quê? A indenização em caso de sinistro, ok? Em caso de sinistro. No caso também poderíamos colocar o contrato bancário e também, ou talvez o mais, né? O mais, olha aqui, ó, o mais presente aí nas nossas, na nossa realidade, não mais, né? Tal como outros também, é muito comum o contrato bancário, também o contrato de seguro. Vejam, a locação, né? No caso da fiança locatícia, do fiador. No caso de inadimplemento por parte do locatário, quem assume? O fiador, né? O fiador será chamado a essa relação, ok? Agora vejam, meus amigos, olha aqui, que interessante. Nestes casos aqui, nós temos esta obrigação decorrente do quê? Decorrente de uma manifestação de vontade, ok? Decorrente de manifestação de vontade em que as partes, né, celebram um negócio jurídico e esse terceiro ele ingressa nessa ação, por assim dizer, como garantidor, no caso aqui do fiador em especial, ok? Em caso do fiador. Agora, existem hipóteses também que nós teremos aí esta obrigação de garantia aqui decorrente da lei, ok? Decorrente da lei. Às vezes acontece isso também. Tá certo? Olha só. Penso que estabelecemos aí os principais aspectos em relação, né, a esta classificação quanto à finalidade, né, quanto ao conteúdo aí da obrigação, ok? Então, vencido esses principais aspectos, vamos dar continuidade a partir de uma outra classificação. Agora uma classificação contra a liquidez. Essa é bem mais tranquila. Os senhores irão ver. Ó, classificação quanto ao conteúdo. E agora eu vou colocar aqui do ladinho, aqui, ó. Classificação quanto à liquidez. Classificação quanto à liquidez. E neste caso aqui nós teremos o quê? Olha só como bem tranquilo. Em relação à liquidez, nós teremos as obrigações líquidas, ok? Obrigação líquida. Joia, vamos colocar menor aqui, né? Obrigação líquida e obrigação ilíquida. Obrigação líquida e obrigação ilíquida, né? Se contrapondo a outra aí. Nesse caso da obrigação líquida, meus amigos, é bem tranquilo. O que é obrigação líquida? É aquela obrigação certa e determinada. Ou seja, já tudo está, né? O objeto, a existência da relação, o objeto, o seu valor, já foi previamente estipulado pelas partes, ok? Previamente estipulado pelas partes, não há incerteza alguma, não há nenhum tipo de incerteza. Professor, mas poderia dar um exemplo? Sim, o exemplo sempre nos ajuda, eu só gostaria que os senhores fizessem essa anotação, ok? Obrigação líquida é a obrigação certa e determinada, ok? Em que as partes previamente estipulam o quê?
a existência, o objeto e o valor. Aquilo já foi previamente estipulado, ok? E qual é o exemplo? Olha aí, bem tranquilo. O exemplo, meus amigos, é a obrigação de um pagamento. Ora, devo, vamos dar um exemplo, R$1.000. É uma relação em que eu me comprometi a pagar este valor. O objeto está especificado, ok? Pagamento aí em quantia. Vejam, estabeleci data, o que mais? Qual é a dúvida, qual é a incerteza? Nenhuma, ok? Então, pagamento aí, nesse caso aí, essa obrigação de pagamento seria um exemplo de obrigação líquida, ok? Só que eu vou colocar aqui, ó, pagamento, né? Nós iremos estudar isso com profundidade, ok? Queremos estudar a teoria do pagamento. Vamos lá. Aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores nesse instante, depois a gente vai ver isso com calma, iremos observar isso de maneira mais detida, a respeito de um princípio, ok? Um princípio aqui nessa obrigação líquida que está expresso onde? Lá no artigo 315. Artigo 315. O artigo 315 irá tratar do princípio do nominalismo. Coloca aí no teu caderno. Olha só. Princípio do nominalismo. Princípio do nominalismo, artigo 315, depois vai e faça a leitura. Ok? Faça a leitura, esse eu não separei aqui. Vai e faça a leitura. Mas de que trata, professor, o princípio do nominalismo? É tranquilo. O princípio do nominalismo irá o quê? Pressupor a existência do quê? De correção monetária. Okay? A atualização desses valores. Então a correção monetária, ela está o quê? Implícita. Se pressupõe nessa relação aí, líquida. Ok? Essa relação líquida. Professor, e a obrigação ilíquida? A obrigação ilíquida, meus amigos, olha só, como o próprio nome já sugere, olha aí o prefixo aí de negação. É a obrigação indeterminada. Se a obrigação líquida é aquela certa e determinada, a obrigação ilíquida é aquela indeterminada. Né? Que, a despeito de saber da existência da relação jurídica, da sua existência, se desconhece o quê? O seu valor e conteúdo. Ok? O seu valor e conteúdo. Ou seja, este valor e este conteúdo, ele depende do quê? Depende de uma prévia apuração. Tá anotando aí? Quer que eu fale mais devagar? Olha só, obrigação indeterminada. Se tem conhecimento do quê? Da existência. Todavia se desconhece valor e conteúdo. Ok? Olha só, valor e conteúdo. O que a torna ilíquida, ou seja, se a torna ilíquida é porque ela carece, ela reclama, depende de uma prévia apuração. Isso aqui interessa, meus amigos, sabe? Inclusive no campo processual. Os senhores irão estudar isso de maneira mais detida e aprofundada no campo processual. Por quê? Essa apuração, como eu disse aos senhores, essa prévia apuração, ela demanda um processo judicial, que é o processo judicial de liquidação. Então lá os senhores irão estudar na fase, existem algumas ações que na fase de cumprimento da sentença é necessário o quê? Liquidar os valores. Ok? Então veja, professor, um exemplo para clarear. Um exemplo. Vamos a ele então, vamos lá, qual é o exemplo? Vamos, exemplo. Aqui ó, acidente automobilístico. Esse é um exemplo muito trazido aí, né? Os vários livros, os vários manuais trazem também o acidente automobilístico como exemplo. Agora vejam, meus amigos, professor, acidente automobilístico, um exemplo. Sofreu um acidente, aquela avaria, por que ilíquida? Fez o orçamento, se tem o quê? A obrigação líquida de reparar o dano, o causador, né? Aquele que causou o dano, se tem a obrigação líquida. Sim, tá perfeito, teu raciocínio tá correto, bacana. Só que, para pensar, e se, né? E no caso de um acidente automobilístico envolvendo aí, hoje, nos dias atuais, está muito comum isso,
um motorista de aplicativo que utiliza aquele veículo para trabalho. Vamos pensar em um acidente automobilístico envolvendo quem? Um taxista, uma transportadora, alguém que trabalha com transportes, já que demos esse exemplo, né? O táxi. Vejam, um taxista, um motorista de aplicativo. E neste caso, em virtude desse acidente automobilístico, é possível que este veículo, nós liquidarmos o dano ali causado. Mas e os prejuízos resultantes da paralisação da atividade naqueles dias? Do não exercício da atividade profissional? É possível de bate e pronto? Não. É preciso o quê? É preciso de uma apuração. Ok? É preciso de uma apuração. E isso irá demandar um processo judicial de liquidação para se apurar o que em latim se chama quantum debeatur. Ok? O quanto aquela pessoa deixou de auferir. Ok? Proveito econômico com a paralisação da sua atividade. Ok? Então há uma indeterminação do valor ali, da obrigação, mas é transitória, temporária. Uma vez ultimada, né, uma vez liquidada aquela obrigação, está solucionado, sanada, ok? E professor, esse procedimento de liquidação, agora que eu fiquei curioso, eu quero fazer uma pesquisa. Eu vou te dar uma dica para ir lá no CPC. Dá um pulinho, olha só. Então vamos colocar aqui, ó, procedimento, né? Vamos colocar aí, ó, procedimento de liquidação judicial. E esse procedimento de liquidação judicial, para se apurar o quê? Vamos colocar aqui, ó, em latim, o quantum debeatur. A pronúncia é mais ou menos essa, o quanto debeatur, ou seja, o quanto é devido. Agora vejam, meus amigos, esse processo de liquidação judicial, ele está onde? Vou colocar em preto. Olha só, está nos artigos. Anota aí no teu caderno. Olha aí, ó, artigos 504, 509 e 510. De onde? Do Código de Processo Civil. Do Código de Processo Civil. Então é bem tranquilo, uma classificação bem tranquila, que a gente acaba aqui de vencer também, relacionada ao quê? A liquidez da obrigação. Certo? Eu agradeço a tua atenção e daremos continuidade a esses critérios diferentes, critérios classificatórios, no próximo encontro. Obrigado e eu te espero na próxima aula. Até lá!